Começa nesta quinta-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a oposição e até mesmo alguns da situação, a inegibilidade de Bolsonaro é dada como certa. É isso mesmo, Tiago? Parece que é isso mesmo. Semana movimentada em Brasília, né? Hoje com a sabatina do Zanin e amanhã começa esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, bastante assunto. Sobre o Zanin a gente já fala adiante. Mas é isso mesmo. Diante do quadro atual do judiciário, a gente até ousa antecipar o resultado, já que a maioria foi indicada pelo presidente Lula, mas a cautela é sempre necessária. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Apix TV. O comando desse julgamento, a gente sabe, está com o desafeto Alexandre de Moraes, que nós todos já conhecemos o posicionamento quando se trata de assuntos relacionados ao presidente Jair Bolsonaro, ou tudo que tenha relação com a família Bolsonaro. Esse é só um dos 15 processos que estão na fila do TSE e no Supremo Tribunal Federal, tentando impedir que o ex-presidente volte a concorrer a qualquer cargo eletivo. A própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, deu um prognóstico da decisão do relator, dizendo que Bolsonaro não está sendo julgado por um caso isolado, mas sim pelo conjunto da obra. Aliás, a militância e boa parte da turma do Palácio do Planalto espera que Bolsonaro, além de inelegível, também seja preso. Nesse processo, que tem mais de 500 páginas, certamente isso aí não vai ocorrer. Ele está sendo julgado por crime eleitoral, por causa de uma reunião com embaixadores realizada em 18 de julho do ano passado, onde ele teria questionado o sistema eleitoral brasileiro, usando um inquérito da Polícia Federal que investiga possíveis fraudes naquelas eleições. Inquérito esse que, portanto, ainda não foi concluído. Já outros processos que estão em aberto têm futuro ainda indefinido, um futuro bem incerto. Esse processo, que começará a ser julgado na quinta, amanhã, portanto, pode ser adiado para agosto, caso algum dos ministros peça vistas, o que acho pouco provável. Em declaração nesta quarta-feira, Bolsonaro disse que o caso dele é igual o Dilma Temer, querendo dizer que poderá realmente ser impedido de voltar a concorrer à presidência da República. E a sucessão, quem poderá preencher a lacuna deixada por Bolsonaro, caso ele se torne inelegível? Essa é a grande pergunta. O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos grandes cotados, mas a estratégia é que nenhum nome seja apresentado agora e que isso fique para mais adiante, deixando que todas as possibilidades sejam desidratadas. É preciso também lembrarmos que, nesse caso, a gente faz aí, portanto, uma avaliação que Bolsonaro começa a entender agora, parece tarde demais, né? Que ser presidente da República requer limites e responsabilidades. Mas isso, no Brasil, também parece ser relevante só para um lado. Hoje também Bolsonaro deu entrevista exclusiva à CNN Brasil. Agora há pouco, finzinho da tarde, falou sobre esse processo. Ele foi indagado por uma jornalista e um outro colega de bancada. Ele deixou implícita essa semelhança com o caso Dilma Temer e foi questionado por que. Ele fala pelos indícios dos processos, né, do caso que está sendo julgado. Ele citou ainda a situação de que no processo Dilma Temer, eles não levaram em consideração vários fatores, incluindo as denúncias da Lava Jato, que respingavam também na Dilma e no Temer principalmente, mas isso ficou realmente em outra esfera. No processo do TSE, ficou para outra análise, não foi analisado naquele momento e essa análise futura também não ocorreu. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes também deu declaração agora, finzinho de tarde,
que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter mais tempo para apresentar a defesa. Então, eram 15 minutos, conforme previsto, e em comum acordo, os demais membros decidiram que eles vão ter 30 minutos para apresentar a defesa. Também deixou claro que eles vão poder usar qualquer tipo de instrumento para apresentar as provas que Bolsonaro diz que tem, sejam vídeos, áudios, documentos. Bolsonaro também, na entrevista hoje à CNN, falou que foi uma simples reunião com embaixadores, que ele disse que não questionou o processo judicial, o processo eleitoral brasileiro, mas sim questionou o processo que estava sendo analisado e ainda está em aberto pela Polícia Federal sobre as eleições de 2018. É um inquérito que investiga se houve ou não fraude naquela eleição que ele mesmo ganhou, É até utópico essa situação. Ele foi o vencedor na presidencial em 2018. Então, ele disse que fez referência a esse caso, mas não questionou o processo eleitoral que viria a seguir, ou seja, em outubro do ano passado. Portanto, a gente vai aguardar os desdobramentos, se é que o processo vai ser julgado. Tudo indica que na manhã a gente não vai ter a decisão, porque são 500 páginas, Mas a grande pergunta é, será que alguém vai pedir vistas e aí esse processo vai só para agosto? Essa é a grande pergunta.